Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, que vai dizer assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa é uma das epístolas que Paulo escreveu. Essa ele escreveu à igreja de Éfeso. E ela, no seu capítulo 1 e capítulo 2, ela vai falar a respeito das promessas a Israel no capítulo 1 e da introdução dos gentios em Cristo a essas promessas. No capítulo 3, Paulo vai chamar isso de mistério. Ele vai falar que foi um mistério revelado naquele momento que foi oculto nos tempos passados. Aí ele vai explicar, a saber, que os gentios, eles são co-herdeiros de Israel, do povo da promessa, em Cristo. Então nós, gentios, através de Jesus Cristo, assim como Israel, mediante Jesus Cristo, vai gozar das promessas, nós, gentios, somos co-herdeiros agora das bênçãos prometidas aos descendentes de Abraão. E aqui chega o capítulo 4, né? Que Paulo ele vai falar muito a respeito da unidade. No período de pandemia, onde muitas igrejas fecharam, houve multidões de pessoas, multidões de crentes, reclamando, né, que a igreja ela não deveria ter sido fechada. Reclamando por não estarem com os irmãos, por necessitarem dessa comunhão, né, para crescer na fé, e é correto, é do que a gente vai tratar nesse texto. Mas, agora que as igrejas foi permitido pela lei, a gente está debaixo de autoridades, como diz Romanos capítulo 13, né? Foi permitido pela lei que a gente voltasse a congregar novamente. Não voltasse a ser igreja. Igreja não é um local. Igreja é um conjunto de membros que fazem parte, que constituem o corpo de Cristo. Todo aquele que crê, ele é um membro do corpo de Cristo. Bem, o problema é que, agora que as igrejas podem voltar a congregar, muitas pessoas que não fazem parte do grupo de risco, que foram as mesmas que há um tempo atrás reclamaram, questionaram, escreveram até nas suas redes sociais, argumentando que o certo era que
a igreja ficasse aberta, outros concordaram que a igreja devia ter, o templo devia estar fechado, né? O local de culto da comunhão dos santos devia estar fechado, mas constantemente falavam, não vejo a hora de a gente poder voltar a congregar. O problema é que agora a gente pode voltar a congregar e muitas dessas pessoas não vão, né? E a Bíblia ela é muito clara a respeito da unidade. Por mais que o cristão ou a cristã tenha um histórico de ter passado por locais onde ela colheu muitas decepções, onde havia pastores, líderes, pessoas que não eram cristãs, que estavam na verdade só com interesse em outras coisas e não a fé e não a edificação, e colheram graves mágoas, graves consequências, e querem usar esse rancor, essa angústia como desculpa para afirmar que é possível ser um cristão sozinho, é possível ser igreja sozinho. Bom, primeiro, igreja ela é o corpo de Cristo. E se a gente ler 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, vai falar que o corpo de Cristo, a igreja, um corpo, ele não é constituído de um só membro, né? Então, esse argumento já faz cair por terra a ideia de eu individualmente ser uma igreja. Não, eu não sou uma igreja. Como cristão, templo do Espírito Santo, mas um membro do corpo de Cristo, e não o corpo de Cristo. Paulo ele começa a epístola, ele fala assim, rogo-vos irmãos, eu prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. A gente deve andar de acordo com a fé que a gente professa, porque a fé sem obras é uma fé morta, então não adianta eu pregar que Deus ele santifica e eu tenho uma vida toda errada. Eu tenho uma vida de fornicação, de pornografia, de mentira, de cobiça, etc. Então ele já começa falando para a gente andar de acordo com a fé que a gente professa, né? Tem de haver uma congruência. Se eu sou um cristão, eu devo andar como um cristão. A Bíblia vai dizer, em 1 João, capítulo 2, verso 6, que aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. Então não tem lógica ter uma vida de pecado, uma vida de mentira e de professar a fé cristã. Então Paulo já faz esse rogo. Ele fala, rogo-vos, pois o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e fala, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo já traz uma exortação. Ele fala, além de vocês andar de acordo com a fé que vocês professam, eu exorto vocês para que vocês se empenhem para manter o vínculo da paz. Por mais que a gente tenha nascido de novo, a nossa velha natureza, uma hora ou outra, ainda faz a gente tropeçar. Por isso que a gente ainda peca. Então, a comunhão dos santos, ela vai ter pessoas que vão acabar ferindo outras, né? Eu posso ser até uma dessas pessoas, posso acabar ferindo o meu irmão pode acabar me ferindo, mas isso não pode servir de argumento para eu poder ter aquele costume que Paulo vai dizer, se eu não me engano, em Tessalonicenses. Ele fala, não deixem de congregar, né? Não deixem de se reunir como congregação, como alguns fazem, como é costume de alguns, né? Então eu não tenho essa desculpa. Eu não posso, através da decepção, da minha decepção, mudar aquilo que Cristo estabeleceu. Nada pode ser colocado ao fundamento que é Cristo, né? E como eu quero só tratar a respeito de a necessidade de a gente ser um corpo, a gente estar unido, né? Então eu não vou tratar de cada questão que o texto traz. Bom, depois dele falar isso, né? Ele falar que a respeito da gente se esforçar, ele vai falar, há somente um corpo, um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ele está falando a respeito da igreja. Esse todos não é todo mundo, né?
a gente sabe que quando a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo. Mas aqui, esse contexto de todos, de agir por meio de todos, ele está falando a respeito de crentes, né? Da igreja. No verso 17, ele vai falar assim, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, cada um recebeu um dom, né? Isso, lendo 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, vai falar a respeito de dons espirituais, vai falar que nenhum dom é mais importante que outro, e tende a haver uma cooperação entre os dons. Então, como é que eu vou querer ser crente sozinho e estar longe de membros que eu necessito? Eu necessito dos outros membros, assim como outros membros necessitam de mim. Fazendo uma pausa aqui, eu li até o verso 8. Vamos parar no verso 8 e vamos para Pedro, rapidinho. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o meu dom, assim como o seu dom, ele é para que a gente sirva aos outros, né? São instrumentos que o corpo recebe, o corpo de Cristo recebe, para auxiliar um membro ao outro para a edificação do corpo. Aqui, depois do 7, vai falar a respeito de Jesus, ele ter descido, né? Ele ter sido morto e ressuscitado, né? Em Hebreus vai dizer assim, que assim como no velho sacerdócio, que era só uma sombra, o sacerdote ele concedia dádivas aos homens, o novo sacerdócio em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é ratificado no seu sangue, quando ele ressuscita, ele nos dá vida, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e nos concede dons, né? E aqui vai falar a respeito de uns dons, né? Que vai dizer assim, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então ele vai falar aqui que foi concedido dons, né? Não só esses dons, mas há outros dons, outras listas de dons. Mas aqui vai falar que uns receberam o dom de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não dá para saber se Paulo ele queria estabelecer isso, mas a gente vê que há uma ordem, né? No capítulo 2, no verso 20 e 21, capítulo 2 de Efésios, verso 20 e 21 vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer Não, aqui, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então ele fala que, aqui antes de chegar no capítulo 4, antes de tratar a respeito da unidade, né, do nosso crescimento, né, de ter dado dons com vista ao aperfeiçoamento da sua igreja, ele fala a respeito da base. Ele fala que a igreja, a fé cristã, né, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo ele fala a respeito dos dons. Ele fala, uns receberam o dom de apóstolos, profetas, isso é a base. Depois ele vai falar de evangelista. Então o evangelista, que é aquele que prega a mensagem, ele faz de acordo com a base, porque nada pode ser acrescentado à base que é Cristo, né? Se vier um anjo do céu e colocar qualquer outra coisa, querer acrescentar qualquer outra coisa que passe desse evangelho, que seja anátema, seja maldição. Então Paulo ele fala, primeiro apóstolos e profetas, que é a base, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, conforme Efésios capítulo 2, verso 20 e 21. E o evangelista leva a mensagem de acordo com esse fundamento. O evangelista prega a mensagem, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele
se converte, ele confessa Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele aceita que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela pagou o preço pelos seus pecados, ele justificou, lhe deu uma nova vida, e ele passa a fazer parte do corpo, ele se torna um membro. Então, depois que o evangelista faz o seu trabalho, ele encontra, esse membro encontra pastores e mestres, para quê? Para orientá-lo, para que ele venha crescer em maturidade. Então tem uma ordem, o apóstolo Paulo trouxe uma ordem bem clara, né? Apóstolos e profetas é a base, o evangelista ele prega de acordo com a base. Depois que a gente se converte, que pecadores creem no evangelho, eles encontram pessoas que receberam um dom para serem mestres e serem pastores, para poder orientar esses novos crentes, né? Para quê? Aí aqui continua. Eu li o 13, mas eu vou ler de novo, né? Efésios capítulo 4, verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o propósito de Deus é que a gente, em unidade, com cada um com o seu dom que recebe de Cristo, que o próprio Cristo, através de cada um, edifique o seu próprio corpo. Então, como é que eu vou ser igreja sozinho? Além de eu não estar sendo o instrumento de Cristo para poder auxiliar o crescimento da igreja com os dons que Ele confiou a mim, eu não sou alvo do serviço de outros membros para poder trabalhar em mim, Cristo trabalhar em mim naquilo que é necessário para que eu chegue à varonilidade e não seja lançado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então, é muito prejudicial, além de não ser nada bíblico, a ideia de querer ser crente só, né? Mais um texto aqui, que é João capítulo 17. João capítulo 17, Jesus ele ora a Deus e ele vai fazer cair por terra essa ideia de ser crente sozinho. Ele vai falar, assim como eu e o Pai somos um, o meu desejo é que vocês sejam um. Só esse texto aqui de João, só o texto de João, que é o próprio Jesus orando a Deus, ele rogando ao Pai, já é suficiente para cair por terra essa ideia de querer ser crente sozinho e essa desculpa esfarrapada de não querer se reunir com os irmãos, né? Então vamos dar uma olhada no que o Senhor Jesus fala, né? Nesse rogo a Deus, nessa oração que ele faz a Deus Pai, e tirar algumas informações a respeito da questão da unidade. Eu olhei para o lado porque a notificação da mensagem surgiu. Bom, João capítulo 17, Jesus começa dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. Parando aqui, quando Jesus ele diz está consumado, a obra dele foi concluída. Não existe nada de juízo investigativo, não existe nada de querer fazer obras para poder cooperar na salvação. A obra que Deus existe para conduzir pecadores ao céu, ela foi consumada, né? E Jesus ele fala, consumando a obra que conferiste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, ou seja, aqui eu consumei a obra que o Senhor confiou a mim. Então nada pode ser acrescentado de, é preciso ter um juiz investigativo, é preciso fazer obras? Não.
A salvação exclui toda jactância. Eu não posso fazer nada para ser mais salvo ou menos salvo. Ou eu sou salvo ou eu não sou salvo. E a salvação é através da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação exclui toda jactância. Continuando, verso 5, que diz assim: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui já está falando da unidade de novo, né? Jesus, ele quer que a igreja, ela seja um. Ela tenha proximidade, né? Não há como eu ser um com meu irmão se eu mal quero estender a mão cumprimentar ele, né? O verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O desejo de Jesus é que a gente seja separado do mundo através das Escrituras, né? A Bíblia vai dizer que a gente deve crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele nosso Senhor, quando a gente não lê as Escrituras, a gente não se dispõe a conhecê-lo, a gente está vivendo em pecado. Pecado não é só matar, mentir, roubar. Pecado é deixar de fazer aquilo que Deus ele pede em sua palavra, né? Então, todo aquele que não se dispõe a conhecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e não buscar as Escrituras para que a obra da santificação que Jesus ele pede ao Pai seja efetuada por Ele mesmo em nós, está em pecado. Precisa se arrepender, precisa pedir misericórdia para Deus e voltar a meditar nas Escrituras. O verso 16. Eu não sou do mundo, como também eles não são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, a unidade de novo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Unidade de novo, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Aqui é o verso 23, eu vou ler só até aqui, até o verso 23. O desejo de Cristo é que a gente seja aperfeiçoado na unidade, não na individualidade. Ele quer Ele mesmo, através de cada membro do corpo, com o dom que Ele concedeu, cooperar através desse dom
para a edificação do seu próprio corpo, que é a igreja, né? É o verso 23, vou ler de novo o verso 23, o comecinho. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Apenas esses poucos textos, eles são suficientes para lançar por terra a ideia do desigrejado, né? No sentido, tem algumas questões, né, que são até bíblicas, só que são usadas de forma equivocada. De fato, a igreja não é um local. Quando um desigrejado ele afirma isso, que a igreja não é um local, não é um local feito por homens, um cômodo, uma estrutura física, eles estão corretos. A igreja, de fato, não é. Mas isso não pode ser usado como desculpa para deixarmos de nos reunir. Se não há um local de culto, né? Um local onde o templo, que somos nós, somos santuário de Deus, a Bíblia vai dizer, onde o santuário de Deus somos nós, se reúna, pode ser reunido num quintal, em qualquer outro lugar. Mas isso não é desculpa para poder dizer que isso é do diabo, que a igreja como um todo está equivocada por conta de mágoas que a pessoa colheu. Essas é uma das afirmações que são usadas, de fato elas são bíblicas, é uma afirmação bíblica, mas ela é distorcida e ela é usada pelo propósito errado. Se Deus abençoa que há um local para a gente se reunir como igreja, glórias a Deus. Mas se não há esse local e a pessoa se reúne, glórias a Deus. Não há como você excluir pastores, evangelistas e mestres, né? E reunir um grupo e falar, ó, aqui não vai ter pastor e pronto, acabou. É um dom que a Bíblia fala que Deus ele concedeu, né? Assim como há apóstolos e profetas que são a base, eles apresentam aquilo que é a fé cristã, há o evangelista, que ele vai ministrar a mensagem. Todos nós somos, de certa forma, evangelistas, né? Que a gente deve pregar o evangelho, a gente é chamado ao id, mas ao evangelista. Quando o evangelista ele transmite a mensagem a essa pessoa sozinha, com o seu coração enganoso, né? Como ela vai ser aperfeiçoada? A vontade de Cristo é que ela seja aperfeiçoada juntamente com outros membros na unidade e não na individualidade, né? Então eu não posso excluir dons que Jesus concedeu. Se Jesus ele concedeu dons para existirem pastores e mestres, não importa a mágoa que a igreja me cause, eu estou me rebelando contra o próprio Deus quando eu quero, por conta das minhas mágoas, baseando nas minhas mágoas e não na verdade, excluir coisas e dizer que são do diabo, porque na verdade não são. Então, que a gente venha afirmar nossa fé nas Escrituras. Jesus ele deixou muito claro, né? O céu não é na terra. Ele deixou muito claro que a gente ia passar por tribulações, né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Houve discordância entre os apóstolos, né? Se você ler Gálatas, capítulo 1 e 2 ali, vai falar de um comportamento de Pedro, né? Que era judeu, mas ele na frente dos judeus ele agia de hipocrisia, né? Ele estava comendo com os gentios e tendo comunhão com os gentios, mas quando chegava os judeus, ele se levantava da mesa e queria ter um comportamento de judeu, excluindo a comunhão com os gentios. Paulo repreende-o. Ele está equivocado, ele está errado. Ele repreende. E não houve mágoa a respeito de Pedro. Ele é repreendido na frente de todo mundo, na frente de irmãos ele é repreendido, né? Não há mágoa, porque na própria epístola de Pedro, a segunda epístola, ele elogia a graça que Deus ele derramou sobre a vida de Paulo. Ele vai dizer assim, estou parafraseando, ele vai dizer que Paulo escreveu, segundo o dom que recebeu de Deus, coisas difíceis de compreender. Ele vai falar que os idoutos, pessoas pegam aquilo, né, que eles não perseveram pedindo sabedoria para compreender, e eles distorcem, assim como eles o fazem com toda a Escritura.
Então Pedro, né, um homem maduro na fé, ele tem maturidade para receber a correção do seu irmão, de Paulo, e ele não guarda mágoa nenhuma, a ponto de ele chegar e elogiar o que a graça de Deus opera através da vida de Paulo, né? Então, com esse breve vídeo que trata a respeito de alguns textos que são muito claros a respeito da unidade, que a gente veio acordar, né? E principalmente as pessoas que nesse período onde a igreja não podia se reunir e protestaram essa questão, né? Que agora elas venham ver a hipocrisia de agora ter a liberdade de ir, não querer ir para ficar assistindo Netflix, assistindo novela, fazendo qualquer outra coisa. Não tenho como objetivo apontar ninguém, pois eu não acompanho a vida de ninguém, né? Eu trabalho 10 horas por dia, acordo mais cedo. Acredito que todo cristão ele deve acordar mais cedo para ter um momento de oração. Quando chego, eu tenho um tempo bem escasso. Sei o quanto é essencial e é mandamento de Deus que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, então procuro dedicar tempo à leitura. Então não é nada pessoal, são verdades bíblicas e são coisas que a gente acaba vendo, né? Mesmo sem a gente querer ver. Então que a gente venha deixar de hipocrisia, venha pedir perdão a Deus e venha buscar crescer em unidade, pois essa é a vontade de Cristo com o seu corpo.